todos. Eu queria agradecer à equipe de organização pelo convite nessa palestra. Eu vou falar, meu tema é sobre tabagismo e a primeira coisa que eu queria falar é sobre o tratamento do tabagismo farmacológico. As pessoas, a maioria delas, acredita que usando um tratamento farmacológico, uma medicação, ela vai ser capaz de parar de fumar com essa medicação. Na verdade, a importância da medicação para combater a síndrome de abstinência à nicotina, que são aqueles sintomas físicos que o paciente vai sentir, então principalmente a irritação, o aumento do apetite, a labilidade emocional. Então tudo isso vai ser parte desse tratamento da síndrome de abstinência que a medicação tem papel. Mas existe uma coisa que as pessoas muitas vezes não falam, que é a dependência psicológica e os hábitos relacionados ao tabagismo. A dependência psicológica, que são aquelas associações que o paciente faz com determinadas situações, ela é muito importante no tratamento do tabagismo, porque muitas vezes as pessoas usando a medicação, elas continuam fumando apesar do uso da medicação. E dizer que o tabagismo é uma doença crônica, ele se comporta como uma doença crônica, na qual o paciente passa a vida inteira e às vezes ele para, volta, e muitas vezes nunca se livra dessa doença. Esse Aqui se fuma, aqui se para é um material que eu escrevi um tempo atrás, que é um material para leigos, para autoajuda, daquelas pessoas que gostariam de parar de fumar. Basicamente, é um livro que está disponível na internet, basicamente com os conceitos que a gente usa para tratar tabagismo. Os conceitos nessa intervenção comportamental. Importante dizer que a intervenção comportamental ela deve ter um papel, deve ter uma equipe multidisciplinar, porque enriquece bastante. Então, a presença de uma psicóloga, uma nutricionista, se possível também um psiquiatra, são pessoas fundamentais. Enfermeira, então, quanto mais profissional, pode agregar, né? Então, basicamente, o que a gente usa é essas mensagens, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a mudança que o paciente deve fazer. Essa mudança, ela é muito importante. O paciente, muitas vezes, durante o tratamento do tabagismo, se concentra na questão do cigarro, mas ele não se concentra na mudança pessoal que ele deve fazer. O mais importante é a mudança pessoal, e a mudança não porque ele precisa parar de fumar, mas sim porque esse paciente precisa ter uma mudança pessoal na vida dele e o cigarro vai, digamos assim, cair por conta disso. Essa dupla mensagem, muitas vezes o paciente diz que ele quer parar de fumar, mas aí ele fala para você na consulta, quando ele sai do hospital, ele pega um cigarro e fuma. Então ele está dando uma dupla mensagem. Ao mesmo tempo que ele diz que quer parar de fumar, ele age como quem não quer. E isso, por a parte do inconsciente, é muito ruim. O certo e errado. É certo ou errado fumar? Isso é uma ambivalência que sempre faz parte do tratamento do tabagismo. O mais importante é que o paciente saiba que ele não pode agredir a própria integridade. Então, o tabagismo, se ele está agredindo a própria integridade, se ele está fazendo mal para ele mesmo, ele se sente mal, está na hora dele parar. Ou não, ou às vezes ele sente que não faz mal, que ele gosta do cigarro, e ele também, digamos assim, paga o preço das doenças tabaco-relacionadas. Então, a gente não vai ter como agir nesse caso porque o paciente não está motivado. Então, a coisa mais importante para parar de fumar é a motivação. Vontade e necessidade. Muitas vezes o paciente tem vontade, mas a vontade pode ser destrutiva. A necessidade já é diferente. As pessoas não têm necessidade de fumar, elas têm vontade muitas vezes. E essa mudança tem que passar por você, dizer sim para você. Eu sempre falo isso para eles. Se começar a se dar prioridade, fazer algo que você sempre quis fazer e nunca conseguiu, enfim, essa é a hora para começar. A partir do momento que você tomar essa decisão, não se dê opção nessa decisão. Essa decisão deve ser firme, você não deve olhar para trás. É uma mudança que vai ser boa, né? Lei do mínimo esforço, o que é isso? Quando a gente muda, muitas vezes a gente não precisa fazer grandes esforços para parar de fumar. Se a concentração é toda no esforço para parar de fumar, vai dar errado, porque vai gerar muita ansiedade. E parar de fumar por quê? A motivação é a coisa mais importante. Eu quero parar de fumar por causa da minha família, eu quero parar de fumar por causa do meu filho, tudo isso daí muitas vezes não funciona. Então, parar de fumar por você. Então, o que a gente foca nesse tratamento é no ser humano, a gente foca na pessoa. As pessoas são únicas, cada paciente é um paciente diferente, não existe medicações onde façam que todos os pacientes se comportem da mesma maneira. Então, a gente tem que trabalhar na parte psicológica. Isso são fotos que eu tirei no Jardim Botânico de São Paulo. Essa foto me chamou muita atenção, porque por mais que a gente, na nossa vida, tenha sofrimentos
e muitas vezes o tabagista ele enfrenta muitos sofrimentos, como todos nós, mas ele mistura isso com o cigarro. Por mais que a gente tenha sofrimentos e que esses sofrimentos tenham deixado cicatrizes, a nossa essência permanece a mesma. Todo mundo está vendo que isso é uma folha, né? E a partir do momento que a gente escolhe a mudança, a gente escolhe atravessar uma porta, a gente não sabe o que vai ter atrás dessa porta. Muitas vezes a gente vai encontrar uma escada íngreme, e nessa escada íngreme a gente vai subir, e vai ter muita dificuldade para subir, mas com certeza vai valer a pena, né? E muitas vezes a gente vai ver coisas que a gente nunca viu, né? Por exemplo, essa foto aí dos dois arco-íris, né? Na nossa vida a gente vai acabar enxergando coisas que a gente nunca viu, e porque a gente estava ali fazendo aquelas atitudes condicionadas, aqueles reflexos que a gente faz, aquelas atitudes automáticas que a gente faz na nossa vida. E a mudança, às vezes, ela está na nossa frente, só que a gente não consegue enxergar. Então a foto aí, uma pequena libélula, que foi no mesmo Jardim Botânico, e que a gente vê que tem uma libélula, né? Então, às vezes, a mudança está na nossa frente, a oportunidade está na nossa frente e a gente não enxerga. Então, o tabagista, ele tem que parar de fumar pensando nessa oportunidade que ele vai conseguir, nas coisas novas, nos desafios e na reorganização de vida que ele vai fazer. Isso é uma foto da Santa Casa, onde, se você passar pelos corredores da Santa Casa, quem conhece, muitas vezes tem essas frutas, eu não sei se está dando para ver direito, mas a gente passa, às vezes o fruto está do nosso lado e a gente não consegue enxergar. Então, se você parar um pouquinho, você vai ver que é um pé de jaca cheio de frutos e que às vezes as pessoas passam ali e não prestam atenção nessas pequenas coisas, né? Então, parar de fumar é agir para você, fazendo pequenas coisas, né? E quem quer parar de fumar, consegue sempre. Obrigado.